Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Olavo e eu vou falar com você uma coisa seguinte hoje. Presta bastante atenção no que eu vou te falar, porque isso pode falar diretamente com você, assim como falou comigo. Existem algumas coisas, alguns apegos, algumas conveniências que a gente se deixa levar na vida que travam completamente a nossa jornada. Porque nesse capítulo, Deus diz que o que não vem dele, o que não é dito por ele, o que não é proposto por ele, o que não é ordenado por ele, ele trava completamente a sua caminhada, a sua jornada, a sua transformação. No entanto, muitas vezes, esse apego, essa conveniência, ela parece confortável, parece uma coisa despretensiosa, uma coisa carinhosa e tal, não tem nada demais. Só que ela vai prendendo você, travando você de uma forma que às vezes passam 5, 10, 15, 30, 40, uma vida toda e você não consegue se desapegar. E naturalmente você fica longe da palavra de Deus, você fica longe das maravilhas que ele pode te proporcionar. Então é disso que nós vamos falar hoje no capítulo de Deuteronômio 7. Um capítulo que nos ensina que, independente do tamanho do gigante, do tamanho da barreira, do tamanho do obstáculo que tem à sua frente, Deus capacita você, Deus briga com você, Deus briga à sua frente e capacita você para que você consiga superar todos os obstáculos. Você, eu, né, todos nós que estamos com Ele, né? Porque Ele quer estar no meio de nós, Ele quer estar entre nós, Ele quer participar, Ele quer nos chamar pelo nome. Ele não quer simplesmente ser aquele exemplo, aquele chefe inatingível, aquele CEO, aquele diretor inatingível que você só vê uma vez ao ano lá na festa de fim de ano. Não, Ele quer ser partícipe, Ele quer se integrar, Ele quer estar com você nos mínimos detalhes da sua vida. Legal, pessoal, é isso que nós vamos conversar hoje no capítulo Deuteronômio 7. Antes disso, eu quero pedir que você se inscreva no canal, ative aí o sininho de notificações para que você seja avisado, né, dos capítulos que estudamos aqui diariamente. Compartilhe com um amigo, com uma amiga que você também entenda que mereça receber esse vídeo, esse conteúdo. Deixe o seu comentário, o seu comentário é fantástico, é fundamental, porque ele nos ajuda, ele nos critica, ele nos elogia, enfim, de forma inteligente, ele será muito bem-vindo, como sempre. E deixe o like. O like faz com que a plataforma encaminhe esse vídeo para mais pessoas, e aí mais pessoas podem se juntar à nossa comunidade. Ok? Vamos então ao contexto do capítulo. Bom, esse capítulo, pessoal, Deus está dizendo para as pessoas, né, passando para que seja passado ao povo, né? O que acontece? Nós vamos enfrentar obstáculos, tá? Nessa terra que eu estou trazendo para vocês, que eu estou propondo para vocês, que eu estou dando para vocês. Terão outros povos, povos esses que são grandes, tem alguns grandes, são povos inteligentes, são povos capazes. Não se preocupe, não tenham medo, porque eu vou lutar entre vocês, eu vou estar no meio de vocês lutando, vou capacitar vocês e nós vamos vencer tudo isso. Vai ficar pedra sobre pedra. E mais, uma orientação interessante que Deus passa. Não se apegue, não se sensibilize por causa nenhuma desses povos. Porque se você fizer isso, você vai ficar longe da palavra de Deus, você vai estar em conflito com a palavra de Deus. E isso vai fazer você ficar afastado das maravilhas, da promessa, da transformação que Deus nos oferece. Certo? Inclusive, Deus diz que esses povos deverão ser aniquilados, todos eles. E mais, os seus pertences, ouro, prata, bens que eles tenham, também devem ser excluídos do nosso convívio. Nós não devemos querer nada deles, porque tudo que eles têm advém de coisas que vão em contrariedade com a palavra de Deus. Certo? Basicamente, o capítulo é esse. O capítulo diz, Deus diz, não se apavore, não tenha medo, não temo porque eu estou entre vocês e eu vou lutar com vocês, independente do tamanho do obstáculo, eu vou vencer, a força, o tamanho, não importa, nós vamos vencer. E mais, essa questão me pegou muito, essa questão do ter apego, né, do se deixar levar, do sensibilizar por coisas que não sejam não sejam voltadas para a palavra de Deus, que não estejam na Bíblia. Né? E quero trazer aqui uma reflexão a respeito disso.
convidando sempre você para que vá lá na Bíblia. Leia o capítulo todo, tá? Para que você possa também se sensibilizar, também refletir a respeito do que o capítulo fala. Eu acho interessante dessa maneira, porque assim, eu não quero ficar lendo aqui o capítulo todo para você, para ficar deixando que você reflita você mesmo. De repente você vai me corrigir aqui, você vai falar, ó, não é isso não, ou vai afirmar, ou vai dar um depoimento, se é um testemunho teu, que vai ajudar, sei lá, outras pessoas, que ajude uma pessoa, já vai agradar os olhos de Deus, eu tenho certeza. O que acontece com relação ao apego, pessoal? Por muito tempo, eu fui de uma outra religião, que era a religião espírita. Inicialmente, eu era criança ainda, foi minha mãe que me levou, e depois eu fiquei. Eu praticamente eu me lembro mesmo de 2 lugares, 2 centros que eu tenho memória de realmente participar. E o último, inclusive, todos eles havia muitas pessoas de bem, muitas pessoas me ajudaram, muitas pessoas legais, pessoas bacanas, pessoas trabalhadoras, pessoas corretas, sim. E principalmente no último que eu frequentei, principalmente a líder, uma pessoa muito correta, uma pessoa muito honesta, uma pessoa muito trabalhadora, uma pessoa muito que eu admiro a pessoa. E eu demorei muito para entender que o que estava me prendendo era o apego que eu tinha, era conveniente para mim dizer, não, minha mãe me trouxe para cá, vamos mudar aqui não, tal, e ia ficando. Que na realidade, quem está fazendo você se apegar, quem está usando as suas fraquezas, você sabe muito bem quem é quem está fazendo isso. Não é a pessoa de carne, não era ela ou outro qualquer. Você sabe muito bem quem está fazendo isso. E ele faz isso de forma maestral. Né? Ele sabe, ele é paciente, ele é tranquilo, ele vai te pegando ali nas tuas fraquezas, nas tuas bobagens ali, vai te trazendo. Quando você vê, você é o que eu falei. Você passa 5, você passa 10, você passa 15. E eu acho também, na minha opinião, não é justo eu colocar a culpa só nele. A culpa é minha também. Porque muitas vezes eu tive sinais, eu tive chamados e eu preferi fazer o quê? Não, aqui tá bom, fica aqui mesmo, tá tranquilo. Deixa quieto, vou ficar por aqui mesmo. Já estou aqui, já estou há muitos anos aqui, já conheço todo mundo. E você vai ficando. E isso, pessoal, eu estou trazendo aqui esse testemunho com relação à religião, mas isso é casamento, isso é trabalho, isso é uma coisa que você... eu sempre trago a questão do emagrecimento, né? É a pessoa que precisa parar de fumar, não, vai ficando, mas o grupo que eu faço parte ali, meus amigos, desde a infância, o pessoal fuma e tal, e aí vai para atos libidinosos, outras coisas, bebida alcoólica, você vai ficando ali e tal. Só que assim, é por isso que a gente precisa sempre orar e vigiar. Né? A gente precisa vigiar, a gente precisa estar sempre ligado, porque é o que eu estou falando. Quando a gente menos espera, passou 5, 10, 15, você fala, caramba, eu estou aqui, uma coisa boba que eu nem reparei. Então precisamos vigiar, pessoal, é o que eu falo, precisamos ler constantemente a palavra, aprender, inclusive no capítulo diz isso. Quando Deus propõe que a gente se transforme, ele apresenta a palavra, ele diz que a gente tem que aprender a palavra, tá? E vivê-la. Não é simplesmente, não basta simplesmente eu leio a Bíblia toda, tal, ali, tá bom. Tá, e aí? O que você aprendeu? O que você vive? Os estudos dizem isso, né? A palavra diz, mas os estudos confirmam. Você só aprende uma coisa quando você a vive. Quando você vive esse tipo de comportamento. Aí você começa a realmente aprender. E por isso, inclusive, que eu comecei a fazer os vídeos. Porque eu entendo que quando eu falo daquilo que eu li, daquilo que eu estudei, eu afirmo mais aquilo na minha cabeça, eu aprendo aquilo com mais facilidade. E aquilo realmente se torna uma coisa que o professor Coutinho que brincava, fica no sangue, entra no sangue, não tem jeito, não sai mais, está no sangue. Eu aprendi, eu entendi por quê? Porque eu estou procurando viver aquilo que eu estou aprendendo, né? Eu li, eu escrevo, eu falo e aí eu aprendo. Logicamente que nesse caminho eu vou corrigir, vai ter coisa que eu vou errar, eu vou corrigir, eu vou afirmar, enfim, mas eu vou aprendendo realmente aquela coisa. E assim que a palavra deve ser vivida. Ela deve ser estudada, ela deve ser vivida nos seus dias a dias, deve ser refletida, deve ser
pensada, deve ser aplicada no dia a dia. E é isso que a gente vem procurando fazer aqui todos os dias. Então, pessoal, não abra mão, não abra mão daquilo que Deus tem. Não deixe que a conveniência, não deixe que o apego trave a sua vida, entendeu? Procure realmente ouvir a palavra de Deus, procure realmente viver a palavra de Deus, se dê essa oportunidade e você vai ver, você vai sentir o quanto isso é transformador, o quanto isso é maravilhoso. Não se engane achando que só vai ter maravilhas, que você vai aceitar Jesus, que você vai começar a ler a palavra de Deus e aí vai tudo acontecer, você vai ficar milionário, vai ganhar na Mega Sena da virada. Não, pessoal, não é isso que Deus te propõe. Deus propõe a você se transformar dia a dia, certo? Você vai passar por tribulações, sim. Inclusive ele já disse isso, Jesus disse isso, confirmou isso. Mas que a gente não se preocupe, que a gente não tema, porque Jesus venceu, ele venceu a morte. Ele venceu. Então nós também podemos vencer. Nós, se estamos com ele, nós também podemos vencer os nossos obstáculos, porque ele está lutando com nós. É isso que eu quero dizer para você hoje. Tá bom, pessoal? Bom, o capítulo de hoje foi esse. Vou pedir a você que, por favor, não saia do vídeo, tá? Não saia do vídeo sem se inscrever. Faça a sua inscrição, se inscreva no canal. Ative aí o sininho de notificações. E aí, todos os dias que eu faço vídeo, você vai ser avisado. Compartilhe com o teu amigo, com a tua amiga que também mereça receber, né? Você queira que receba esse tipo de mensagem. Deixe o seu comentário, tá? Comenta aí, elogia, critica, nos corrige, dá o teu testemunho, como eu fiz aqui. Vai ser muito bem-vindo de forma inteligente. E deixa o like, tá? O like, o que acontece com o like, pessoal? Quando você dá o like no vídeo, a plataforma entende o quê? Que esse vídeo é relevante. E aí ela manda esse vídeo para mais pessoas. E aí mais pessoas podem se juntar aqui à nossa comunidade e refletir todos os dias a Bíblia e procurar pessoalmente vivê-la, né? De acordo com o objetivo que nós temos aqui. Legal, pessoal? Obrigado a todos que ficaram até aqui. Deus abençoe e até o próximo vídeo, pessoal.